Olá! As mulheres são obrigadas a ouvir a todo momento coisas como elas merecem ser estupradas por causa das roupas que vestem, ou cantada é elogio. As que discordam e dizem que isso é assédio são chamadas de chatas que veem machismo em tudo. A sociedade culpa as mulheres pelo abuso sofrido e muitas vezes não reconhece sequer que ela tenha passado por uma agressão. Nas relações mais próximas, romantiza-se a violência com a frase "foi por amor". Ao contrário do que se imagina, não é preciso ser agredida fisicamente para estar em uma relação abusiva. Algumas palavras e atitudes podem ferir a autoestima de uma mulher tanto quanto a agressão física. É a chamada violência psicológica, a mais subjetiva e, por isso, difícil de identificar. Ela está embutida em situações como o ciúme dos amigos, das pessoas do trabalho, controle sobre suas roupas ou sobre com quem você fala ou pode sair, vigilância sobre as suas mensagens, querer suas senhas pessoais, te humilhar em público, criticar sua forma física, suas escolhas e tudo o que você faz. Estes são alguns dos itens que formam o arcabouço dos relacionamentos abusivos. E esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. É muito bom a pessoa se conscientizar, porque é muito difícil você dar um conselho para alguém que está passando por isso. As pessoas, elas romantizam muito a questão, né, dos ciúmes, da possessão, acha engraçado, acha bonito. Eu acho que a mulher ela tem que ser totalmente independente, não tem que depender de homem. Ela tem que ter a opinião dela, ela tem que estar ao lado de alguém que apoie as decisões dela. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Juliana Souza Farias. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Vamos começar. Ofensas pessoais, agressão física, os relacionamentos abusivos causam feridas no corpo e na alma. É preciso falar sobre eles, dividir com alguém para diminuir a dor. E todos os anos são centenas de relatos à Central de Atendimento à Mulher. Oi pessoal, hoje eu vou tentar filmar um vídeo que eu sei que vai ser o vídeo mais difícil que eu faço para esse canal e vamos ver se eu consigo filmar ele até o final. Esse vai ser um vídeo meio tenso, mas é um vídeo que é necessário, eu preciso soltar isso, eu preciso liberar isso. Basta uma rápida pesquisa na internet para encontrar centenas, talvez milhares de vídeos com testemunho de mulheres que viveram relacionamentos abusivos. Eu já passei por, sei lá, uns 2 relacionamentos abusivos, talvez 3. O que acontece com todo mundo, aconteceu comigo. Em 10 anos, a Central de Atendimento à Mulher recebeu quase 5 milhões de ligações pelo 180, sendo que 500 mil foram relatos de violência, mais da metade violência física. Eu tenho total consciência de que naquele dia, naquela noite, quando ele me bateu pela primeira vez, se eu não tivesse conseguido literalmente fugir, ele poderia ter me matado. Quase 28% das ligações a 180 foram de mulheres vítimas de violência psicológica. Pra mim, relacionamento abusivo era tapa na cara e agressão física e não fazia parte do meu mundo e era uma coisa muito distante. E só quando eu percebi que aconteceu comigo, é que eu comecei a reparar que isso vai muito além de um tapa na cara ou coisas do tipo. E ele falava muitas coisas assim, por exemplo, algumas frases. Eu vou te mudar e aí você vai ficar boa pra mim, calma. Ou, por exemplo, criticava o meu peso, falava mal da ex. O abuso que não passa pela agressão física é crime previsto na Lei Maria da Penha. O sofrimento psicológico causado pelo isolamento, o constrangimento, vigilância constante e o insulto também caracterizam crime contra a mulher. Relacionamento abusivo é uma coisa que dói muito lá na alma. É sofrimento dentro para quem passa, é sofrimento fora para quem acompanha, é enlouquecedor, é perturbador, é pesado. E o relacionamento abusivo é difícil de falar e mais difícil ainda de se comprovar. A violência psicológica não deixa marcas aparentes como a agressão física. Mas será que a gente pode considerar tão lesiva contra a outra? Como é que a gente prova esse tipo de agressão? Juliana? Então, a violência psicológica, ela é tão agressiva quanto a física e ela pode gerar muitas marcas, não digamos permanentes, porque a gente pode considerar um tratamento psicológico e tudo mais,
mas ela pode deixar marcas muito profundas em quem sofre a violência, né? Como, por exemplo, pode causar uma depressão, transtorno de ansiedade, mesmo a síndrome do pânico, um transtorno de estresse pós-traumático e a maneira de provar pode ser por um respaldo psicológico, né, com um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, e também a própria rede de apoio da pessoa, né, familiares, amigos, qualquer tipo de testemunha. Vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas da cidade. A maioria das pessoas que está passando pelo relacionamento abusivo não sabe que está passando por um relacionamento abusivo, só as pessoas de fora que costumam ver. Quem está passando por isso nem sempre reconhece, né? Então é difícil aceitar uma opinião. Por isso que é muito bom a pessoa se conscientizar, porque é muito difícil você dar um conselho para alguém que está passando por isso. É difícil mesmo, né? As pessoas estão dentro da história e não conseguem perceber o que está acontecendo, né? Sim. As pessoas que sofrem um relacionamento abusivo, elas sabem que tem alguma coisa de errado, mas ao mesmo tempo elas não sabem, né? E as pessoas, assim, os amigos, os familiares, a rede de apoio, é importante estar nesse momento com elas para que possa olhar para elas e falar, olha, acho que você está passando por um relacionamento abusivo, não precisa ser nessas palavras, né? Sim. Mas pode alertar de que alguma coisa está acontecendo de errado, que esse relacionamento não está sendo saudável para a pessoa, né? A Letícia de Diadema nos relata pelas redes sociais uma situação dramática. Ela diz, identifiquei que meu relacionamento é abusivo, terminei. Porém, o parceiro não aceita, já me ameaçou várias vezes e até dei queixa na polícia. Porém, ainda temo pela minha vida. O que fazer nessa situação? Então, é importante nessa situação que a vítima ela prossiga com a denúncia, né? Que muitas mulheres, que são as maiores vítimas, né? Elas desistem no meio do caminho, tanto por uma questão de que a instituição faz com que a pessoa sofra uma segunda violência quando a pessoa vai procurar a denúncia, como que às vezes a família não apoia, os amigos não apoiam, ela mesma não tem forças para seguir com esse apoio. Então é importante ela seguir com essa denúncia. Sim. Agora você citou aí no meio da sua resposta essa questão dela ir à delegacia e sofrer um novo abuso, né? Sim. Que acontece com até uma certa frequência, não é? Infelizmente, as mulheres e as vítimas, elas vão, né, na delegacia, elas vão fazer uma denúncia e elas são questionadas. Você realmente foi abusada? Como que você estava? Você estava com uma roupa apropriada? Você bebeu? Elas são questionadas no sentido de que elas são descredibilizadas, né? Então, elas perdem as forças para seguir com a denúncia. Ou seja, é difícil em qualquer circunstância denunciar ou não, né? Sim, mas é importante denunciar porque só com a denúncia que a gente vai conseguir tomar outras medidas, né? Gaslight, Luz de Gás, um texto teatral de 1938, acabou dando nome a um tipo de abuso psicológico. Na peça, o marido tenta deixar sua mulher louca, diminuindo todas as luzes da casa que funcionavam a gás. Quando ela apontava a diferença, ele negava qualquer mudança. Isso se repetia com tal frequência que a mulher começou a questionar seus próprios sentimentos, instintos e sanidade. Veja as características do gaslighting, segundo o psicanalista Robin Stern. Você duvida de si mesma constantemente, questiona se não é sensível demais. Constantemente se sente confusa ou até mesmo maluca. Está sempre pedindo desculpas ao seu parceiro. Não entende por que, com tantas coisas aparentemente boas na sua vida, não está mais feliz. Frequentemente cria desculpas para justificar o comportamento do seu parceiro para si mesma, seus amigos e a sua família. Começa a esconder informações dos seus amigos e da sua família para que não tenha que explicá-las ou inventar desculpas. Sabe que algo está muito errado, mas nunca consegue expressar exatamente o que, nem para você mesma. Começa a mentir para evitar as distorções da realidade e ser posta para baixo. Tem dificuldade para tomar decisões fáceis. Sente que costumava ser uma pessoa muito diferente, mais confiante, divertida e relaxada. Se sente sem ânimo ou esperança. Sente que não consegue fazer nada certo. Se pergunta se é uma parceira boa o suficiente.
Essa forma de abuso é de extrema crueldade porque desestrutura a mulher psicologicamente. Agora, o que ela pode fazer? Como é que ela pode, quer dizer, ela pode até identificar e não só buscar ajuda de outras pessoas, mas tentar sair daquela situação. O que é que ela pode fazer nessa circunstância? Então, ela pode procurar ajuda dos amigos e dos familiares, da rede de apoio dela, né? E é extremamente importante que nesse momento que ela procure uma ajuda psicológica, porque nesse momento a pessoa está muito fragilizada. Então, é importante que ela busque uma ajuda psicológica para estruturar a autonomia dela, a autoconfiança dela, a segurança e poder pensar o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, né? Esse momento da minha vida foi ruim, mas a partir disso, o que eu posso fazer? Pensar em novas formas de viver, né? O que ela pode fazer em relação a isso. Agora, uma pessoa que não tem a condição de procurar um apoio psicológico, o que é que ela faz? Então, essa questão do apoio psicológico, as pessoas ainda pensam que a psicologia ela está restrita muito no âmbito da clínica particular e que elas não vão conseguir pagar. Mas então existem alternativas e os psicólogos eles geralmente não divulgam isso por uma questão do próprio Conselho Regional de Psicologia não permite isso. Mas a maioria dos psicólogos eles fazem um preço social, se a pessoa quiser conversar, será que tem como eu pagar um pouco menos, porque eu não tenho condição financeira para isso? A maioria dos psicólogos, eles abrem, digamos, vagas, né, para que as pessoas possam procurar ajuda psicológica. E o conselho não permite esse tipo de coisa? Ele não permite no sentido de que você não pode falar, olha, eu atendo a um preço menor, no sentido de não ficar um atrativo para as pessoas. Ah, entendi. Como, por exemplo, eu atendo estudantes gratuitamente ou de uma forma mais baixa para que isso não fique um atrativo financeiro. Ah, entendi. No próximo bloco, um site contraria a velha máxima que diz que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Quando a gente pensa que isso é um problema de casal, que isso é uma coisa que eles têm que se resolver, a gente se omite e a gente está fazendo parte do problema. Esqueça o clássico em briga de marido e mulher não se mete a colher. Um site na internet propõe exatamente o contrário. Se você testemunhar um relacionamento abusivo, tem sim a obrigação de interceder. A omissão em casos de violência pode significar conivência. Uma rede virtual que oferece apoio real. Com mais de 100 mil seguidores só no Facebook, o Mete a Colher também tem um site e recentemente lançou um aplicativo exclusivo para mulheres. Homem não entra, a gente usa o cadastro do Facebook para saber se a pessoa é homem ou mulher, a gente olha o gênero, a gente dá uma olhada no perfil para saber se não é um perfil fake. Em apenas 2 meses, o aplicativo registrou 3 mil usuárias ativas. Mulheres que pedem ou oferecem ajuda. Tem uma aba, ela precisa de ajuda. Aí ela manda o pedido de ajuda, um textozinho, pode anexar imagens também. E aí esse pedido, ele vai para a lista de pedidos de ajuda. E aí o que acontece é que essas mulheres começam a conversar. Isso vira um chat, como se fosse um WhatsApp. Só que a diferença é que ele é anônimo. A gente não revela a identidade das nossas usuárias. Aparece lá no aplicativo só o primeiro nome e não aparece nem foto nem nada, que é mais uma medida de segurança, sabe? Para além da tela do celular, o Mete a Colher oferece os caminhos para conseguir ajuda concreta. Então, muitas vezes a mulher que pede ajuda, o melhor caminho para ela é realmente procurar um centro de apoio, procurar uma terapia. E assim, existem muitos lugares gratuitos onde mulheres podem ter terapia e aconselhamento em casos de violência doméstica. E a gente faz essa ponte, né? A gente começou fazendo essa ponte de maneira extremamente manual e hoje o aplicativo faz isso de um jeito mais eficiente. 1.300 pedidos de ajuda foram atendidos nos 2 primeiros meses de serviço. A maioria de mulheres de 18 a 30 anos, de todas as classes sociais, vítimas de violência doméstica que não encontraram no dia a dia alguém disposto a intervir por elas, com a desculpa de que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se você está passando por... Você vê uma pessoa próxima de você, uma mulher próxima de você, sofrendo abuso, abuso psicológico, sexual, moral, físico,
interfira, meta a colher, porque quando a gente pensa que isso é um problema de casal, que isso é uma coisa que eles têm que se resolver, a gente se omite e a gente está fazendo parte do problema. Então, violência doméstica é um problema de toda a sociedade. Os R$47 mil que viabilizaram o aplicativo vieram de uma vaquinha virtual. O serviço é gratuito e, para mantê-lo dessa forma, apoiadores podem contribuir mensalmente ou comprar produtos da marca Meter a Colher. Segundo a pesquisa do Data Popular, 72% dos homens concordam com a frase "eu faria tudo para salvar meu casamento". Esse fazer tudo parece não ter limites, inclusive no caso de um namoro, não é não? Então, as pessoas, elas romantizam muito a questão, né, dos ciúmes, da possessão, acham engraçado, acham bonito, e não é bem assim, né, um relacionamento saudável é um relacionamento leve, é um relacionamento que vem para somar, né? Sim. Agora, no caso de namoro, quer dizer, a gente fala assim, em geral, pensando em duas pessoas que vivem juntas, mas você percebe esse tipo de coisa agressiva também em casos de namoros, e pessoas que moram em casas diferentes e que têm uma relação comum, não é? Tem muitos namoros, né, que fica uma questão de controle à distância, com quem que você está falando, me manda foto, prova para mim que você está nesse lugar, fica um medo, a insegurança da pessoa deixa eu falar mais alto e acaba virando relacionamento abusivo. Uma opinião colhida nas ruas da cidade clama por um parceiro, não por um dono. É uma coisa que toda mulher tem que estar alerta, porque às vezes no mínimo comentário que o homem faz, ele já está impondo uma coisa para ela que ele quer que ela faça. Eu não acho certo. Eu acho que a mulher ela tem que ser totalmente independente, não tem que depender de homem. Ela tem que ter a opinião dela, ela tem que estar ao lado de alguém que apoie as decisões dela, não que obrigue ela a ser da forma como ele quer. Bom, pelo menos essa pessoa tem consciência de como não entrar num relacionamento abusivo, né? Mas não é muito comum, né? A maior parte das pessoas entra e depois é que tenta sair, não é? Sim, elas percebem depois, né? E ficam, nossa, por que será que eu fiquei com essa pessoa por tanto tempo? Mas ainda bem que tem um movimento aí forte, né? Principalmente na internet, de mulheres empoderadas aí que estão disseminando essas informações. A informação, nesse caso, salva vidas, né? Quer dizer, estar informado, quer dizer que mesmo que você não tenha nada próximo ou, sei lá, não tenha diálogo com a sua família ou coisas assim, essa tem sido uma ferramenta mesmo, né? A internet, de encontrar outras pessoas que vivem situações semelhantes, até para te ajudar a identificar o problema, né? E até então, de uns anos para cá, né, que começaram a se falar dessa questão de que relacionamento abusivo não é só o sexual e o físico, né? Que antes as pessoas falavam, nossa, meu marido faz tal coisa, mas ele não me bate. E a violência, ela tem vários tipos, né? Ela tem a violência doméstica, ela tem a violência física, psicológica, a patrimonial. Então, esse é um discurso que tem começado a surgir agora, né? Abuso psicológico, sexual, físico, moral. A lista é grande, mas em tempos de redes sociais, o alcance do abuso passa a ser infinito. Veja ações que configuram essa prática. Abuso digital. Dizer quem você pode ou não ter adicionado no Facebook ou outros sites. Mandar mensagens, tweets ou e-mails negativos, insultantes ou ameaçadores. Usar sites como Facebook, Twitter, Instagram para controlar seus passos e atitudes. Mandar fotos explícitas indesejadas ou exigir que você mande algumas de volta. Pressionar você a mandar vídeos ou fotos explícitas. Roubar ou insistir para ter suas senhas. Mandar mensagens de texto constantemente de forma que você tenha receio de se separar do telefone e sofrer retaliações. Mexer no seu celular checando fotos, mensagens e registros de ligações. Os meios digitais hoje provocam estragos imensos na vida das pessoas vítimas desse abuso. É mais difícil escapar nesse caso, Juliana? Quer dizer, está na internet, jogado na internet, alguém copia e a sua vida fica marcada para sempre por determinado acontecimento, né? Nesses tempos tem aquele lado positivo da internet que a gente acabou de falar e tem esse que é difícil de sair, né? Então, a internet passa uma questão para as pessoas de que parece que elas estão impunes, né? Elas podem postar o que elas bem entendem, fazer o que elas bem entendem. Sim. Mas hoje tem aparecido pessoas no campo jurídico que têm trabalhado bastante com essa questão
do crime no meio virtual, né? Sim. E as pessoas têm que ter consciência de que se está ali postado, né, no Facebook, está colocado no e-mail, no WhatsApp, isso pode ser uma prova de que ela está sofrendo esse tipo de abuso, né? Na pesquisa Instituto Avon Data Popular foi feita a pergunta sobre em que circunstâncias a mulher deve procurar a polícia ou a delegacia de mulheres. A maioria dos homens acha que a mulher não deve tomar essas providências se for xingada, empurrada, humilhada em público, impedida de sair, ameaçada com palavras, obrigada a fazer sexo sem vontade. Procurar ajuda oficial só se o homem arremessar um objeto contra ela, der tapa, soco ou ameaçá-la com arma. Como é que você vê essa situação? Então, é importante que a mulher ela procure ajuda, seja no sentido psicológico, no sentido de amparo com os amigos, com os familiares, ou numa delegacia da mulher, ou procurar uma advogada, em qualquer instância que ela se sentir coagida, né? Em qualquer que ela se sinta ferida. Mas você não acha, por exemplo, que é quase que um clássico do machismo brasileiro, essa história de posso xingar, empurrar, não sei o que, desde que eu não dê um tapa ou um soco ou ameace com uma arma, é muito machismo, não é não? Então, infelizmente, hoje a gente continua vivendo, né, numa sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, mas ainda bem que está mudando algumas coisas, né, até assim, pensar as propagandas de cerveja, né, agora não pegar essa questão da mulher como um objeto, tem mudado, tem se discutido bastante dessas coisas, mas é importante que a gente sempre procure se conscientizar do que é um abuso, que o abuso não é só físico, que o abuso não é só sexual e que ele pode ser psicológico, pode ser na humilhação. Porque tem esse outro lado da história, que as pessoas falam assim, mas tem questões que a gente tem que discutir em família, não sei o quê, mas a gente sabe muito bem que em famílias desestruturadas não tem essa questão de, vou conversar sobre gênero com os meus filhos, não tem isso, é uma vida muito difícil, né? É uma batalha pela sobrevivência antes de mais nada, né? Então, por isso eu acho que seria importante, né, que se discutisse em todos os níveis, não? Então, tem famílias que não precisa nem ser desestruturada, é uma família que está ali pautada em valores que ela considera mais morais, valores mais tradicionais e considera que falar sobre essas coisas é errado, né? Pois é, difícil essa situação. Bem complicado. Temos que torcer, ser otimista com relação ao futuro? Olha, eu estou feliz, assim, com a questão de que tem mudado bastante coisa, principalmente em relação a mulheres, ao avanço do feminismo, né? Todas essas discussões que estão em pauta, mas ao mesmo tempo a gente anda uns passos para trás, mas saem algumas notícias que a gente observa que está andando um pouco para trás também, né? Pois é. Vamos torcer para que tudo melhore. Obrigada pela sua presença, Juliana. Eu que agradeço. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 997 98 4042. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. Todas as pesquisas apontam que o abuso em relacionamentos é uma forma de violência de gênero. Mais do que o dobro das mulheres tentam suicídio numa situação dessas do que os homens. Enquanto não acontecem campanhas eficientes que sirvam de alerta a todos e que sejam guia para as mulheres saírem de ocorrências de abuso, o compartilhamento de informações na internet, por exemplo, tem sido uma válvula de escape. Muitos homens conhecem a Lei Maria da Penha e concordam com ela, mas na prática, a maioria ainda tem uma visão tradicional do que é ser homem e do que é ser mulher. A construção da masculinidade ainda está relacionada a experiências de violência e repressão dos sentimentos. A mulher ainda cabe dentro dessa visão coisas como o cuidado com a casa, o não sair sem o marido ou namorado. Será que não está passando da hora de revermos todos esses conceitos e preconceitos? Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.